Sejam todos bem-vindos a esse nosso canal, Kardecizando, canal de pequenas palestras espíritas para levar um pouco de conhecimento espírita para todas as pessoas que têm curiosidade de conhecer. Muito bem, mas antes de começarmos o nosso capítulo de hoje, eu quero pedir a todos os irmãos aí que não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar aquele sininho que tem lá, depois apertar a palavra todas, para que vocês possam receber todas as palestras que estão saindo. Nós temos palestras que saem na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira são as palestras doutrinárias, com base no Livro dos Espíritos, e na quinta-feira são as palestras evangélicas. Então vão lá, se inscrevam, deem like e compartilhem o máximo que vocês puderem para ajudar o canal e a todas as pessoas que querem conhecer e precisam também conhecer. Muito bem. Hoje nós estamos aqui, nós iniciamos o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, estudando a questão da criação. Então nós já estudamos aí da formação dos mundos, e hoje nós vamos para o título 2, tópico 2, vamos dizer, que trata-se da formação dos seres vivos. Então vocês prestam muito bem atenção, que provavelmente os irmãos podem achar que o livro foi muito sintético com relação a isso, mas não. A doutrina espírita procurou mostrar as coisas no ano de 1857, quando Kardec começou a compilar a doutrina espírita, com as orientações dos espíritos superiores, aquela pleiade de espírito denominada Espírito da Verdade. Isso se deu no ano de 1857. Então, quer dizer, ele tinha que falar as coisas para aquela época, mas ele procurou falar e escrever de uma forma tal que até hoje se assenta. E o mais importante, não colide com a ciência. Tudo que Kardec falou que está na doutrina espírita não colide com a ciência. Muito bem, no capítulo anterior nós vimos sobre a formação dos mundos. E eu queria falar só uma curiosidade, antes de entrar aqui na formação dos seres vivos. Olha isso aqui, ó. O nosso planeta Terra passou por 5 grandes eras geológicas. Vejam bem, olha os nomes. Eu não sou especialista, tem que ver aqui na internet. Arqueozoica, durou 4 bilhões de anos atrás. Protorozoica, 2,5 bilhões de anos e mais 41 milhões. Paleozoica, 541 milhões de anos a 241 milhões de anos atrás. Mesozoica, 241 milhões de anos. Cenozoica, 65 milhões de anos. Aqui é o seguinte, isso aqui é para os irmãos sentirem que a gente tem que avançar no tempo. Na Gênesis fala, Deus criou o mundo em 6 dias. Então, cada período desse aí pode ser um dia de Deus, né? Ninguém sabe. Quem sabe o que é um dia de Deus? Um dia de Deus, um segundo de Deus? Ninguém sabe. Provavelmente o primeiro dia da criação do planeta Terra seja esse aqui, ó, Arqueozoica, 4 bilhões de anos, e tem um tracinho aqui, mais 2,5 bilhões de anos atrás. Durou 4 bilhões de anos e já passou a 2,5 bilhões de anos atrás. Olhem os números, olhem as grandezas. Isso aqui é geologia. Também ninguém pode dizer que é exatamente assim como a ciência que falou. Mas eu, por exemplo, como seguindo a orientação de Kardec, quando eu falo assim, se algum dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada, fique com a ciência. Então Kardec não disse esses números. A ciência hoje está dizendo isso aqui. Então basta a gente fazer uma comparação dos 6 dias da Gênesis. Aqui 5 dias, 5 eras, e uma outra 6ª era, né? Deus teria criado os seres vivos e o homem. Muito bem. Mas isso é só uma mera curiosidade. E hoje nós vamos entrar, então, como eu disse, no segundo capítulo, no segundo tópico do capítulo 3, estudando da formação dos seres vivos. Tá? Muito importante isso aqui. Pergunta 43. Aqui diz, quando começou a Terra a ser povoada? Quando começou a Terra a ser povoada? Ao que os Espíritos responderam assim, no começo tudo era caos. Também assim está na Gênesis, né? Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha bem, apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, apropriados à condição
que a Terra estava naquela época. Mais um detalhe aqui da geologia, dizendo assim, ó, a última grande glaciação no planeta Terra ocorreu no período terciário superior da era Cenozoica, há cerca de 60 milhões de anos, quando os homens ainda nem existiam. Continuando, eles falam aqui, o cientista fala assim, nos últimos 1 bilhão de anos, a Terra passou por 6 grandes eras glaciais, sendo que a mais longa durou 100 milhões de anos, no período geológico chamado de Permo-Carbonífero. Vamos parar por aqui, meus irmãos, porque isso é alta ciência da geologia, não é conosco isso aqui. Mas só para a gente sentir os números que a ciência aproxima isso aí. Para a gente ver que a Gênese bíblica, daquele formato de 6 dias, foi a maneira como Moisés achou para explicar para aquelas pessoas. Foi assim, o primeiro dia Deus fez isso, o segundo fez aquilo, o terceiro fez aquilo. Mas cada dia desse pode ter sido um desses números aqui, né? Ou seja, ó, primeiro dia, período arqueozoico, 4 bilhões de anos, que se deu a 2,5 bilhões de anos atrás. Tá bom? Então, quer dizer, por isso no estudo lá, onde eu pergunto, Kardec fala, louco é quem quiser saber, pretender saber o tempo que se gasta, que Deus gasta na construção de um planeta. Ele diz, só o Criador sabe, isso é daqueles segredos de Deus, que só Ele sabe, só Ele o sabe. Muito bem. A pergunta 44, Kardec diz assim, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Aqui não está falando o homem ou os animais, não. A pergunta é essa, as plantas que a planta mesmo, os vegetais também são seres vivos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Ele diz o seguinte, a Terra lhes continha os gérmenes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Então a Terra, certamente depois de passar por todos esses períodos aqui, glaciais, geológicos, ela chegou a um ponto que Deus considerou, agora está na hora de eu colocar a vida lá. A vida orgânica, de modo geral. Aí entra dos vegetais aos animais, inclusive o homem. Certo? Certamente, depois de todos esses períodos, a gente deduz isso dessa resposta. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os gérmenes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os gérmenes de todos os seres vivos. Esses gérmenes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Então essa já foi a forma como Kardec diz. A gente faz assim, no princípio Deus criou o homem, foi lá, pegou o barro, fez um boneco, moldou, soprou a vida nas narinas do boneco, e ele criou vida, começou a andar, depois Deus foi lá, tirou uma costela e fez uma mulher. Não, é mais ou menos por aqui. Então a gente não pode ficar afirmando por aí que Adão foi o primeiro ser humano da Terra. Ser vivo já não foi mais. Os seres vivos, aqui fala dos seres vivos. A própria Bíblia também nos diz que Adão, aquele casal Adão e Eva, não eram os primeiros seres. Tanto que quando nosso irmão Caim matou o irmão dele, fugindo, encontrou mulheres em algum lugar lá e casou com mulheres e teve vários filhos. Então isso aí mata definitivamente, sepulta com pá de cal essa história de que todos nós, esses 8,5 bilhões de seres humanos da Terra, descendem daquele único casal, que teve 2 filhos varões e um matou o outro. Tá? Então vamos eliminar isso aí de vez no nosso aprendizado. E quero crer que todas as religiões da Terra sérias já procuram avançar um pouco mais sobre isso aí. A doutrina espírita, meus irmãos, ela não se compõe apenas dos 5 livros básicos que nós já falamos aqui. Existem muitos outros livros que nós chamamos obras subsidiárias,
que foram ditadas através da mediunidade. As melhores foram aquelas que foram recebidas através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, que tinha como guia espiritual um espírito chamado Emmanuel, um grande espírito, de uma envergadura moral muito grande e de um conhecimento fabuloso. Então, a maior parte das obras dele vieram através desse espírito aí. Uma delas, que se chama A Caminho da Luz, e a outra chama-se O Consolador, nos dá uma ideia de como foi isso. Lá no livro A Caminho da Luz, tem uma parte lá que diz assim, o livro chama-se A Caminho da Luz. Se os irmãos quiserem, é só adquirirem em qualquer livraria, em qualquer centro espírita e estudarem com espírito de isenção e pensarem. Diz o seguinte, que a Terra já estava pronta, já tinha se organizado. E aí, ela se cobriu de algo que chamou-se, que o Espírito Emmanuel deu o nome de uma sopa cósmica, cobriu toda a Terra. E ali, nessa sopa cósmica, que foi plantado ali o DNA, que deu origem à vida na Terra, em todos os pontos da Terra. Então não foi só lá, no Oriente, lá, Adão e Eva, não. O ser humano surgiu em todos os pontos da Terra ao mesmo tempo. Os animais surgiram e depois o homem, para dominar a todos eles. O homem, o quê? O princípio inteligente aqui foi plantado por Deus em todos os lugares do planeta. Basta ler um pouquinho de história do Brasil, que a gente sabe, né? Quando o Cabral aqui chegou, aqui tinha 5 milhões de índios, ou 10 milhões de a população indígena, que hoje já foi quase toda dizimada pela ganância do homem. Todavia, isso aí também já derruba a tese de um só homem, de um só casal. Perceberam? Em todos os cantos da Terra, ali, Deus plantou o DNA. Aqui que é a molécula base do que seria o homem, o primeiro ser vivente da Terra. Depois nós temos muita coisa a falar sobre isso ainda, mas por hoje esse ponto aí é só. Então, de imediatamente, agora, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, pela paciência e rogar a Deus que abençoe a todos vocês, todos os seus familiares e pedir a Deus que esteja presente na vida de vocês. Fiquem todos com Deus.